10 anos atrás, o cara estava em lua de mel com o Brasil. Só 10 anos atrás, hein? Ele era visto como um herói nacional. Chegaram a fazer boneco de super-herói para ele. Agora, 10 anos depois, em 2024, tá sem moral nenhuma, tá totalmente isolado lá no mundo da política. E ó, tá na beirinha, mas na beirinha mesmo também de ficar desempregado. Não que ele esteja precisando de dinheiro, porque na verdade tudo que ele ganhou de grana na vida já deixou ele com burro na sombra. Só que mesmo assim ele vai ficar completamente sem ter o que fazer. Né? Estou falando do Sérgio Moro, ele mesmo, que ganhava mais de 30 mil reais quando era juiz federal, foi juiz durante mais de 22 anos. Aí quando você somar os penduricalhos, né, auxílio disso, auxílio daquilo, ele ganhava auxílio moradia mesmo tendo casa em Curitiba, por exemplo, o rendimento dele quase dobrava. Teve mês que teve alguns benefícios que levaram o salário dele para 75 mil. Teve mês que ele recebeu mais de 100 mil, que isso é quase 3 vezes o teto constitucional de salário do funcionalismo público. Só que aí, como ele estava se sentindo o herói nacional, cresceu o olho na política. Pois é, abandonou a magistratura, deixou de ser juiz para virar ministro do Bolsonaro. Cresceu o olho mais ainda quando ele era ministro, resolveu que ele queria ser presidente, saiu do governo, você se lembra, saiu do governo acusando o Bolsonaro, brigando com o Bolsonaro, dizendo que ele estava interferindo na Polícia Federal, e aí saiu com aquela ideia de que ele seria o próximo presidente do Brasil. Deu tudo errado. Primeiro, ele foi trabalhar numa consultoria americana para ganhar mais uma grana. E ó, não ganhou pouco não, viu? Em um ano, ele recebeu 3 milhões e 700 mil reais de salário dessa consultoria. Só que não era isso que ele queria fazer. O plano era ser presidente do Brasil. E aí ele saiu da consultoria para virar político. Em novembro de 2021, o Sérgio Moro se filiou ao Podemos, partido lá do Álvaro Dias, que era o grande aliado dele lá no Paraná. E lançou uma pré-campanha para a presidência da República. Uma pré-campanha milionária, inclusive, gastou muito dinheiro. Depois, ele achou que o Podemos era um partido que não era grande o suficiente para ele, resolveu mudar. Foi para o DEM, o Democratas. Né? Ali, no limite do prazo para mudar de partido, ele mudou e queria ser candidato a senador por São Paulo. Mas quem disse que ele conseguiu? Não conseguiu. Por quê? Porque essa mudança de domicílio eleitoral foi fraudulenta. Ele apresentou lá comprovantes de um flat que ele alugou para dizer que morava em São Paulo e a Justiça Eleitoral não aceitou. Ele teve que voltar para o Paraná, que é o domicílio eleitoral dele de verdade, que é onde ele mora de verdade. E assim foi, e ele acabou eleito. Mas detalhe, toda a grana que ele gastou na pré-campanha como candidato a presidente foi lançada como gastos que ele teve para se autopromover como candidato a senador. E aí o PL, que é o partido do Bolsonaro, que é um ex-aliado dele, entrou com uma ação na Justiça Eleitoral dizendo que o Moro tinha abusado do poder econômico. Por que isso acontece? Porque existe um valor limite para os gastos de campanha numa candidatura a senador. Esse valor limite é de 4 milhões e 400 mil reais. Só que o Moro gastou bem mais do que isso se você somar a campanha mesmo para o senador e a pré-campanha, que incluía ali o cargo de presidente da República. Bem mais do que isso, mais de 7 milhões de reais. E aí, por conta disso, foi considerado, então, que ele tinha cometido abuso do poder econômico, ou seja, gastado muito mais dinheiro do que os outros candidatos que concorreram ao mesmo cargo. Dessas ironias do destino, o PT também entrou com uma ação igualzinha à do PL, pedindo para que ele fosse cassado, para que ele perdesse o mandato, porque gastou mais dinheiro do que podia, desequilibrou a disputa com os outros candidatos. O que a Justiça Eleitoral fez? Como eram dois processos idênticos, ela resolveu juntar e transformar em um processo só. Porque o pedido é o mesmo, não tem sentido manter dois processos diferentes, dois julgamentos diferentes, é só gastar dinheiro público à toa. Esse processo foi monitorado e acompanhado pelo Ministério Público Eleitoral, que, veja você, concordou com o pedido de cassação do PT e do PL. Fez lá o seu parecer dizendo que realmente o Sérgio Moro abusou do poder econômico, gastou mais dinheiro do que poderia na campanha eleitoral, levou vantagem indevida sobre os outros candidatos e por isso tem que perder o mandato. Não só ele, mas o suplente dele também, ou seja, invalida a chapa inteira.
E agora o julgamento foi marcado, o julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Foi marcado para o dia 19 de fevereiro. Marca essa data. 19 de fevereiro pode ser a data em que o mandato do Sérgio Moro vai ser cassado. Isso é dado como certo no mundo da política. 6 desembargadores do TRE vão votar nesse julgamento. Se empatar 3-3, por exemplo, a favor e contra, o presidente do TRE também vota para desempatar. Se não empatar, fica valendo só o voto dos 6 mesmo. E olha que curioso, um dos desembargadores que vai participar do julgamento vai ser nomeado ainda. E quem é que nomeia esses desembargadores? O Lula. Acredite se quiser, o Lula vai nomear um desembargador que vai julgar o Sérgio Moro nesse processo. E aí, se ele for cassado, ele já perde o mandato, já sai? Como é que funciona isso? Não, ainda não. Por quê? Porque independente do resultado, a gente sabe que vai ter recurso. Se ele for cassado, ele vai recorrer. Se ele não for cassado, o Ministério Público Eleitoral é que vai recorrer. E aí o processo vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Nessa fase, o Moro continua senador, continua no cargo. O que se espera, pelas estimativas e dos prazos de processos eleitorais, é que o julgamento final aconteça ali próximo da data das eleições municipais deste ano, ali para outubro, novembro. E aí sim, nesse julgamento, a vida dele passa a ser definida. Se o Sérgio Moro for cassado no TSE, ele sai do cargo, mesmo podendo recorrer ainda, mas ele recorre fora do cargo de senador. Ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, só que dificilmente o STF reverte uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Até porque 3 ministros do TSE também são ministros do STF. Se o Moro for cassado, tem outra complicação aí, não é só perder o mandato, não. Ele vira ficha suja e vai ficar inelegível até 2030. Por que 2030? A lei diz que ele fica inelegível por 8 anos a partir da data da eleição onde houve a irregularidade. Como a eleição foi em 2022, em outubro de 2022, ele fica inelegível até outubro de 2030. Então ele não poderia participar da próxima eleição de 2026, nem da eleição de 2028, que é para prefeitos e vereadores, e na eleição de 2030 também em tese não poderia participar, mas como a data da eleição vai ser 6 de outubro, 3 dias depois de completar 8 anos, teoricamente ele até poderia se candidatar, mas isso só lá em 2030. Agora, para piorar, nem herói ele é mais, né? Depois que descobriram tudo que ele fez na Lava Jato, agora ele perdeu a moral, está completamente isolado lá do mundo político. Os políticos do Senado quase não falam com ele. Só quem fala com ele é o Deltan Dallagnol, aquela turma da Lava Jato que já era companheira há muito tempo. Mas dentro do Senado ele também está completamente isolado e sem moral. E aí, ironia das ironias do destino, Sérgio Moro e Bolsonaro começaram juntos e vão terminar juntos. Começaram juntos porque o Sérgio Moro foi fundamental para a eleição do Bolsonaro, prendendo o Lula naquelas condições que você se lembra. Depois virou ministro dele. Aí depois, como eu falei, cresceu o olho no cargo de presidente, resolveu sair brigado, fizeram as pazes depois, né, durante a campanha eleitoral de 2022. Sérgio Moro, inclusive, frequentava debate junto com o Bolsonaro, já tinha colocado o rabinho entre as pernas e estava de novo aliado ao Bolsonaro. E agora deve terminar 2024 sem mandato, sem chance tão cedo de voltar para a política, mas pelo menos ele não volta a ficar sem dinheiro. Isso ele não fica não, porque ganhou muito dinheiro, como eu falei, nos últimos anos. Ganharam, ele e o Bolsonaro, né, ganharam o suficiente para não precisar se preocupar financeiramente, não precisar correr para a fila do seguro-desemprego, não precisar ter pressa para procurar um emprego novo, porque eles estão com o burro na sombra financeiramente. Agora, não deixa de ser uma ironia que os dois vão ter o mesmo destino, inelegíveis até 2030.